podcast Nem de Propósito. Hoje tenho o prazer e o privilégio de estar aqui com dois amigos e também pastores da nossa comunidade, da Igreja Cristã Manancial de Águas Vivas, mais conhecida como ICMAV. E tenho então o pastor Paulo João Correia e o pastor Rogério Trindade, dois amigos já de algum tempo. E o que nos traz aqui hoje? Bom, primeiro conhecê-los um bocadinho, e eu para isso se calhar deixava aqui o nosso ancião do dia, o pastor Paulo João, dar aqui o mote, apresentar-se. Obrigado, Força. obrigado. De onde és? Onde é que vives? Por onde é que eu vou? Para onde é que vais? Ora bem, o meu nome é Paulo João, como já disseste. Tenho 51 anos. É verdade. E sou pastor aqui na ICMAV, na área de louvor, nas áreas de louvor e jovens. E também todas as áreas criativas. E estamos aqui para, nem de propósito, falar contigo. Boa, estás a ver como soa? Já viste. E depois temos o pastor Rogério Trindade. Rogério, olá, Júnior. apresenta-te um bocadinho. Claro, com certeza, eu sou o Rogério, como já disseste, não é? E eu tenho 43 anos, fiz há pouco tempo 43, só para parecer 42. Mas pronto, eu já estou casado há 15 anos, já tenho 2 filhos pequenos. E pronto, desde há uns 5 anos atrás eu tenho estado a dirigir a escola de liderança com propósitos na ICMAV. Tem sido um grande desafio para a minha vida, para o meu ministério. Tudo tem a ver com literatura, publicações, também a ver com o discipulado, porque é um dos propósitos que nós focamos como igreja, ICMAV. Portanto, tudo que tem a ver com isso é o meu trabalho, é aquilo que eu faço aqui na ICMAV. Fantástico. Para além de ser pastor, não é? Sim, cuidar de ovelhas. Cuidar de ovelhas, não é? Senão... Cuidadores de ovelhas. As ovelhinhas. E este ano de 2021 tem sido um ano que, de facto, bastante diferente, não é? Sim. Fomos assolados por esta pandemia, gerir as coisas de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente. Voltando aqui a ti, Rogério, dentro do teu ministério, quais foram os principais desafios e aquilo que sentiste mais dificuldade em fazer uma mudança ou adaptar à realidade e àquilo que foi a nossa forma de comunicar, de estar, de fazer igreja? Sim, a área do ensino é uma área fundamental para o crescimento da igreja, não é? Para o crescimento da vida espiritual das pessoas. E claro que a parte presencial afeta não só o meu ministério, como afetou qualquer ministério onde se reúnem as pessoas para aprender, para partilhar, para conversarem, para passarem um tempo juntos. Isso é fundamental numa igreja, não é? Então, como qualquer outro ministério da ICMAV, nós tivemos que tomar medidas de comunicação. Ainda bem que nós estamos no ano 2020, se estivéssemos no ano 2000 ou 1980, havia recursos que eram diferentes dos recursos que hoje temos. Ia ser por pombo correio. Teria que ser por pombo correio. Sinais de fumo. Eu acho que a pandemia, isto pode se calhar ser mal ouvido, mas calhou numa altura que não complicou tanto uma grande parte daquilo que nós fazemos como igreja, porque nós já trabalhamos há vários anos por online, e então a Escola de Liderança que seguiu esse caminho, seguiu esse rumo de formar turmas. Nós continuamos, e uma coisa que eu acho que é interessante que eu gostava de dizer é que a escola até cresceu graças a esta situação, porque talvez porque se calhar as pessoas tinham dificuldade de deslocação para virem tão tarde às classes, porque nós às segundas-feiras às 8h30 nós temos o começo das nossas classes da escola, e fazê-las em casa é totalmente diferente, é outra logística, é uma logística mais cómoda se calhar para muita gente que não podia fazê-lo presencialmente e agora já o pode fazer, não é? Neste momento nós contamos com entre 30 a 40
alunos por classe. Muito Sim, bom. sim. Muito bom. Mas temos desafios para 2021 para subir o número, não é? Bora. Yeah. Já te faço a pergunta em relação a 2021. Está bem, está bem. Paulo, louvor, jovens, malta que gosta de estar junta, conviver, louvor onde a interação com quem está no auditório muitas vezes ajuda a quem está a dirigir ou quem está em cima do palco a fazer. Como é que viste este 2020 e quais foram os principais desafios que sentiste ao pastorear esta malta? Há dois desafios. Um deles é a forma de nós podermos juntar a congregação, não é? E podermos ministrar à congregação. Isso quando a congregação não é presencial. Isso foi logo o primeiro desafio. A forma da liturgia que nós fazemos, nós já de si próprio já estávamos a fazer as transmissões online. Já há muito tempo, há muitos anos que nós fazemos a transmissão da nossa reunião, e a nossa igreja sempre foi uma igreja que desde a transição para a igreja com propósitos nós começámos a trabalhar a nossa liturgia no sentido de ser cada vez mais amiga ou amiga das pessoas que não conhecem Jesus, ou seja, não termos tanto evangeliquez, não termos aquelas expressões que só o povo evangélico conhece. E a ideia foi fazer uma liturgia, e o domingo ser um domingo amigo das pessoas que vêm pela primeira vez, que nos visitam, que não se sintam que caíram num sítio completamente alienado ou de outro mundo. Então, claro que nós temos o nosso nicho, temos a nossa comunidade, temos a nossa cultura, mas nunca deve ser uma cultura fechada, mas sim na sua comunicação principalmente. Certo. E então isso foi alguma coisa que nós já tínhamos vindo a trabalhar há muitos anos. Quando começámos a fazer as transmissões online, isto muito, mas nem pensámos nesta pandemia, há 14 anos atrás, muitos colegas perguntavam: então, mas vocês transmitem tudo mesmo? Porque havia coisas que nós até tínhamos vergonha de algum receio que o público em geral conhecesse qual é a nossa forma de cultuar e que nos apelidassem de alguma coisa má. Mas o que é certo é que na Igreja com Propósitos nós fizemos essa transição, e nas músicas que nós cantamos, nas traduções que nós fazemos, na maneira de comunicar, claro que vamos falar dos nossos améns e dos nossos aleluias, porque é a nossa cultura, mas sempre numa perspectiva que as pessoas que vêm pela primeira vez entendam o que é que nós estamos a dizer. E que quando veio a pandemia, foi um continuar um reajustar, tivemos que reajustar, mas foi um continuar de fazer aquilo que nós já fazíamos. Claro, aprimorámos, tivemos que dar aqui um 2.0 à coisa, mas o que é certo é que na nossa comunicação continuámos este trabalho, e cada vez ainda mais com um maior awareness do que é comunicar online, do que é chegar a um público, do que é alcançar pessoas, e esse foi o nosso desafio, não é? E então foi isso que nós fizemos, inclusivamente a nível do louvor, da adoração. Como é que nós podemos entregar um contexto de louvor e de adoração onde nós não vemos as pessoas, e principalmente nós como líderes de louvor trabalhamos muito com o feedback que vem das pessoas, não é? Do ler a sala, do perceber o ambiente, a atmosfera. Como é que foi cantar para o boneco? Cantar com o boneco foi interessante. Para uma câmara, não era para o boneco. Lá está, é cantar pela fé, é cantar pela fé no sentido que aquilo que tu estás a lançar, da mesma forma como com o presencial, ainda que o presencial tu tens essa resposta, consegues ler na cara das pessoas essa resposta, pronto. Mas tu tens que ter também, antes de tu teres a resposta, tens que entregar com verdade, e tens que entregar com fé, tens que entregar com pureza aquilo que tu estás a fazer, não é? Tem que haver verdade naquilo que tu fazes. No online é exatamente a mesma coisa. Tu tens que haver verdade naquilo que tu entregas.
porque eu acho que isso até no online, que é uma coisa tão impessoal, consegue-se transmitir, consegue passar. E isto tem a ver com a verdade, com a maneira que tu entregas. E isso é importantíssimo. E aí tu não estás a ver, não tens a resposta imediata, mas acreditas em fé de que as coisas estão a acontecer. Claro, depois podes ter a resposta dos likes, dos gostos, dos comentários das pessoas, mas lá está, isso é uma coisa que vem mais tarde, mas na altura que tu estás a fazer a coisa, tu tens que ter a certeza de que as pessoas estão as pessoas estão a ver, estão entusiasmadas, estão a ser abençoadas, estão a ser... Yeah. É essa postura que tu tens que ter. Ok. É. E os jovens? Os jovens surpreenderam-me, porque apesar de nós continuarmos a fazer, nós passámos para o Zoom, o grande Zoom, né? Foi a nossa sala, mas o que é certo é que nos jovens, pelo menos na ICMAV, a interação via Zoom não resultava muito. A maior parte das vezes eles estavam com as câmaras desligadas, ou que não sei se isso é fruto da escola. Talvez. Não é? Não é o hábito da escola que a malta está a assistir às aulas, mas com as câmaras desligadas. Mas não sei, notei que eu pensava, eu tinha partido do princípio de que iria ser facílimo e a malta iria estar online a bombar e quê, mas não. Antes pelo contrário, não é? Principalmente na interação online, quando tu vês o outro lado. O que é certo é que houve muita gente que fez mesmo atividades para jovens no âmbito só na comunicação numa direção, não como ao Zoom em que tu estás a ver live a coisa, mas um live também tipo em fé, não é? Ou seja, estamos a falar de fé na entrega, mas e havia muito mais gente a ver do que na interação. Portanto, são leituras que nós podemos fazer das formas das gerações mais novas comunicarem e sentirem até o online a ir ao encontro da sua daquilo que eles mais prezam, que é a sua intimidade, não é? Roger, tu falaste há pouco numa coisa interessante que acaba por ser um fator que determinou muito 2020, que foi a surpresa do crescimento no número de alunos, neste caso. O Paulo estava a falar em questão do online e das transmissões que nós fazemos, onde notamos um número de visualizações grande, um crescimento até exponencial daquilo que foi a expectativa que nós tínhamos, não é? Porque é diferente comunicar presencial e online e de repente vemos um crescimento. De que forma é que tu vês que este crescimento pode ser consistente no decorrer dos próximos tempos, dos próximos meses? Sim, aquilo que eu vejo a respeito da pandemia que nós estamos a enfrentar é que foi uma circunstância que nos empurrou a ver as coisas de uma maneira diferente, não é? Sabemos que a pandemia não é uma coisa que vai durar para sempre, é uma coisa transitória, é algo passageiro, mas depois o que é que vai acontecer depois, quando terminar isto tudo? Vai voltar tudo ao normal? Não vai voltar tudo ao normal. Ao que era antes, certo? Vai voltar ao novo normal, não é? E acho que a Igreja tem esta reputação ao longo da história que consegue enfrentar muito bem as crises, e até as crises acabam por ser momentos de crescimento para a própria Igreja. Portanto, isto não é novidade, nós vermos estes números a crescer, porque nós como Igreja nós temos ferramentas criativas, não é? E principalmente a ICMAV desenvolve bastante esta área importante da criatividade, não tem tabus a nível de tecnologias, de inovação, muito pelo contrário, usa essas ferramentas porque são úteis para a comunicação, porque aquilo que nós queremos melhorar acima de tudo é na comunicação com as pessoas, e acho que isso é o trabalho pastoral, é o trabalho do ministério. Se tu és eficaz na comunicação, com certeza que as pessoas que te vão ouvir, tu vais conseguir atraí-las mais. E então eu acho que o online, a escola
começar a entrar na casa das pessoas foi importante, não é? Para melhorar esta comunicação da escola com os alunos, não é? E os alunos, até se calhar por causa do ambiente estarem todos na sua casa, fez com que se tornasse este ensino até mais intimista, mais pessoal, porque eles não têm que fazer muitas deslocações para depois fazer a reflexão. Eles podem depois fazer a reflexão no próprio sítio, claro. depois da aula. E pronto, eu acho que é para continuar para os próximos anos, mesmo durante a pandemia ou depois da pandemia. Já aprendemos a alcançar mais gente, não é? Através deste meio, não é? Que nós fazemos pelo Zoom. E aqueles que depois, mais tarde, quiserem fazê-lo presencialmente, podem fazê-lo, que não é a mesma coisa, logicamente, não é? E quem quer estar conectado connosco pelo Zoom também pode se inscrever pelo Zoom, exatamente. E sabemos que isso vai ajudar a conseguir alcançar mais gente, não é? Vamos conseguir alcançar mais pessoas que antes estavam interessadas, mas não o podiam, mas agora já o podem fazer, não é? Eu vou deixar a pergunta já para os dois e continuando com o Roger. Sentes que com este crescimento a Igreja está preparada para dar resposta no cuidado? Nós há bocado estávamos a falar pastor, cuidar de ovelhas, etc. Sentes que a Igreja está preparada para cuidar das pessoas online? O presencial é mais fácil, como é lógico, mas de que forma é que com este crescimento exponencial a Igreja vai dar a resposta a essa necessidade quando ela for apresentada? Sim, olha, essa pergunta é um bocado arriscada e acho que ainda está a ser avaliada. Okay. Porque há diferentes opiniões a respeito do pastoreio, não é? Há pastores que não faz sentido pastorear se não for cara a cara, se não for presencial, porque o ambiente é outro, o impacto na vida da pessoa é outro, mas também, por outro lado, eu também acredito que se não há outra maneira de o fazer, como eu já disse antes, nós estamos nesta situação por uma questão de circunstâncias. Na minha opinião pessoal, nada substitui um encontro pessoal, mas se isso for impedido de se o fazer, não é? De o fazer pessoalmente, eu acho que temos que arranjar todos os meios e formas de poder estar em contacto pastoralmente com as pessoas. Ou seja, nós não podemos nos desligar só porque não há este contacto pessoal no mesmo quarto ou na mesma sala, não é? Eu acho que agora nós podemos aliás, mais não da parte, se calhar, dos pastores, mas da parte das pessoas que estão sendo pastoreadas, elas já não têm a desculpa de que não podem, ou porque não tem tempo e tudo isso, e claro, dentro da nossa realidade em que a maioria das pessoas tem telemóveis, tem redes sociais, e elas comunicam-se dentro desses meios, com certeza que já não há desculpa para elas para não procurarem um apoio pastoral, não é? Há pouco tempo eu estava a ver um vídeo muito interessante de um pastor que dizia que a vida hoje de um pastor é mais estressante do que há uns anos para cá, porque antigamente os pastores para ter a consulta com as pessoas tinha que ser uma coisa presencial, mas hoje na realidade nós com os nossos recursos que temos de telemóveis, e nós temos acesso rápido às necessidades das pessoas, e isso é um desafio para nós termos que encarar isto, e acho que se calhar é a altura de nós começarmos também
a pedir ajuda para que outras pessoas nos ajudem também a pastorear as pessoas, porque às vezes a gente antigamente achava que uma igreja com um pastor é suficiente, com 5 já é demasiado, mas acho que para as realidades que hoje nós enfrentamos, acho que a gente se calhar está a precisar de mais gente do lado de cá para pastorear as pessoas do que aquilo que a gente realmente imagina, porque a procura devido à necessidade é muita. Yeah. Paulo, considerando isto e o facto de termos também pessoas que temos que pastorear off-site, que nem estão em Portugal, dá-me a tua opinião. Não. Não? Sim, talvez. Nós vivemos tempos diferentes, mas para mim são tempos desafiantes. Desafiantes porque esta pandemia trouxe-nos um avanço comunicacional e tecnológico que deveria acontecer ao longo de um século, mas que aconteceu ao longo de um ano. E isso trouxe a forma de comunicar acelerou a forma de nós comunicarmos, acelerou a forma de nós nos desenvolvermos com o digital, e isso vai provocar também novos desafios, mas também novas oportunidades. Oportunidades, exatamente como o Rogério estava a dizer, de que nós podermos acompanhar pessoas pelo mundo fora. Hoje em dia a ICMAV tem gente em pequenos grupos, onde um está na Suíça, o outro está na Alemanha, o outro está... E as pessoas se ligam digitalmente e são acompanhadas digitalmente e claro que não há aquele presencial, é verdade, mas o que é certo é que antigamente havia aquela situação de presencial é que é aquela coisa, e verdade, nada substitui o presencial, mas nada vai te substituir também o digital no sentido de alcançar as pessoas e no sentido de estares com as pessoas, no sentido de aproximares as pessoas. O digital faz isso. Ou seja, tu nesta altura as pessoas estão à distância de um clique e cada ligação é uma pessoa, e nós ao olharmos para o digital e vermos que são 5 pessoas que estão online, mas são 5 ligações, mas por trás de cada ligação está uma pessoa ou mais. Então é essa tomada de consciência que nós temos que ter e que nos traz este desafio: como é que nós vamos pastorear, como é que nós vamos, não é? Porque depois, claro, depois entram as questões pastorais, as formas de pastorear, as formas daquilo que é o pastorear e o que é o mentoreamento, que também podemos ir por aí. Mas o que é certo é que nós nunca tivemos tanta oportunidade como temos hoje. E isso eu acredito nisto, que nunca tivemos tanta oportunidade como temos hoje, e nunca tivemos também tanta necessidade como temos hoje. As pessoas, é verdade, com o digital nós estamos mais perto das pessoas, mas também nunca as pessoas se sentiram tão sós, não é? E de que forma é que nós podemos usar o digital para que as pessoas não se sintam sós? Então, é aqui um desafio em que aquilo que nós entregamos e aquilo que nós fazemos no digital, como é que é esse o desafio? Como é que nós nos podemos estar perto de pessoas que se sentem sós por causa do toque humano, não é? Nada substitui isso. Mas os afetos também podem ser transmitidos digitalmente. Também é interessante que nesta pandemia os únicos afetos que houve, não é? Claro que não supriram toda a necessidade de afeto, mas os únicos afetos que houveram foi uma videochamada. No século passado isso não seria possível. Sim. Não é? Portanto, nós estamos a viver um tempo de oportunidade. Ouvi há pouco tempo alguém dizer que ainda bem que esta pandemia ocorreu nos dias de hoje, porque se tivesse ter sido no tempo da gripe espanhola ou da peste negra, morreria muito mais gente, teríamos muito mais problema de confinamentos, teríamos muito. Pronto, nós estamos a viver uma época, enfim, entre aspas, privilegiada para... É mais fácil de controlar. É mais fácil de controlar, sim, ainda que está a ser difícil, mas também é uma oportunidade, porque temos
Graças a Deus que temos estas tecnologias onde podemos estar perto das pessoas. E onde nos leva a igreja enfrentar, e foi interessante perceber, há pouco estava a dizer que nós já estávamos há 14 anos no online e quê, mas houve muitas igrejas que fecharam por causa de não se adaptarem a esta nova transformação. Ou seja, teve que ser à força. Muitas delas adaptaram-se à força. Muitas delas tiveram que fazer acontecer. Tiveram que acordar e dizer, afinal, nós não tínhamos razão. Nós temos que ir atrás disto. Tiveram que correr atrás do prejuízo. E isto é assim, mas também isto demonstra também um pouco aquilo que a Igreja é. A Igreja sempre se adapta às circunstâncias e sempre se reinventa. Okay? E a igreja profética é aquela que está além, é aquela que antecipa estas situações. Agora depende das igrejas que nós queremos viver, não é? Ou que nós queremos ser, ou fazer parte, que é uma igreja que se reinventa ou uma igreja que está profética, que está à frente, que consegue prever e consegue se adaptar àquilo que é essa que eu acredito, àquilo que vem aí. E por isso é que eu digo que vivemos tempos de oportunidade. E que o digital é alguma coisa que já não vai andar para trás. Este avanço tecnológico já não volta para trás. Antes, pelo contrário, nós vamos ter que nos adaptar ainda mais e vamos ter que usar estas ferramentas para ir mais longe. Então vou lançar aqui uma bomba. É verdade que o digital é muito importante, avançou imenso, mas há um overload, há um excesso de digital e as pessoas estão a ficar cansadas dos Zooms, webinars. Como é que a Igreja vai reagir e fazer face a esta situação de pessoas que estão, por questões profissionais, questões pessoais, tiveram 9 meses, 10 meses, estamos a entrar agora no 10º mês, sensivelmente, da pandemia, e quando se fala de estar presente online, já não querem. Acaba por ser um excesso de... Como é que a Igreja vai dar resposta a essa questão? Eu acho que a Igreja dá a melhor resposta, que é as nossas reuniões presenciais que vão continuar a existir, não é? Portanto, o nosso ambiente vai ser sempre o nosso ambiente. Agora, em tudo na vida, tudo tem o seu pico e depois há uma curva de reajuste, de maneira que... Agora, não vai deixar de existir, isto não quer fazer aqui futurologia, mas é um pouco isto, não vai deixar de existir o Zoom. O Zoom vai ser uma coisa que vai estar nos nossos dias. Sim. Não vai deixar de existir o teletrabalho. O teletrabalho é alguma coisa que veio para ficar e que se vai desenvolver e que as pessoas vão ter que perceber, e principalmente as entidades patronais, que os horários e as até pessoas, não é? E até agradecem, exatamente, poupa-se em rendas, poupa-se em poluição, até a nível ecológico nós temos que perceber o tempo gasto e o combustível e a poluição que envolve o ir para Lisboa trabalhar, por exemplo, e se as pessoas estiverem em teletrabalho já diminui-se a pegada ecológica. Portanto, há aqui uma série de questões que vão ter que ser avaliadas e ajustadas, de maneira que se possa otimizar todo este novo, não quero chamar novo normal porque já é uma coisa, mas toda esta nova tecnologia, esta nova maneira de viver, esta nova forma de ver as coisas, que se vai ter que reajustar. Portanto, eu acho que baixando este pico, as pessoas agora estão cansadas do digital, mas o digital vai fazer parte como algo natural. Uma coisa é haver um pico e as pessoas ficarem em overload. Outra coisa é depois o pico baixar e as pessoas perceberem que pronto, vamos viver com isto e vamos utilizar isto no dia a dia de uma forma natural e normal. Roger, a mesma questão, não é? No fundo, sim, eu gosto dessa bomba que tu atiraste, porque na realidade nós estamos a falar do Zoom hoje, mas podíamos ter falado de outras questões que já deixaram ou que já cansam um bocadinho as pessoas, não é? Mas isso é normal, as pessoas cansarem-se de uma coisa que foi feita ou preparada para ser apenas um meio. As pessoas não procuram meios, as pessoas procuram
respostas mais profundas do que satisfazerem-se com os meios, não é? O Zoom até pode ser uma coisa muito engraçada, mas com o tempo cansa, obviamente, não é? Porquê? Porque é um meio, é apenas uma ferramenta. É como a gente comprar um iPhone 12. Eu estou a apontar para o meu, mas não é um 12, é um 6. Fica a dica. Dicas. Mas daqui a um ano já não é o 12, é o 13, é o 14. As pessoas cansam-se rapidamente daquilo que saciam e aquilo que lhes dá prazer, porque as pessoas que têm prazer nos meios, elas vão ficar cansadas, não é? Então, eu acho que a Igreja deve estar sempre atenta às novidades, novidades que vão surgir pós-Zoom, porque vai haver sempre outras coisas novas e melhores que o Zoom, tanto da forma digital, e também acredito também que há coisas que vão mudar de forma também presencial. Eu acho que nós agora já nos acostumamos a viver com máscara. Não digas isso. Eu ainda não me acostumei. Eu acho que mas sim, muita gente adaptar. Sim, a gente já se acostumou. E pronto. E como é que será andar na rua sem máscara? Para muita gente vai ser libertador. Vai ser libertador, mas as pessoas não podiam sentir essa libertação se não tivessem antes ter passado pela fase da máscara. Ou seja, que o nosso conceito de liberdade, por causa disto tudo passou, também mudou. O valor da liberdade, o valor presencial também mudou, não é? Tenho quase a certeza que isto vai até trazer um bocado confusão às pessoas quando elas voltarem-se a abraçar, a poderem dar beijinhos, porque elas já não o fazem há muito tempo, não é? Será que isso não vai mudar mas também? Isso vai ter... Agora não me toca, sai daqui e tal. Será que nós latinos não vamos adaptar a maneira de viver dos nórdicos? Mas vai dar um outro valor, não é? Vai dar um outro valor muito porque a pessoa sentiu falta de algo que é natural do ser humano. Para os animais tanto lhes serve abraços e beijinhos, mas para nós isso é importante, faz parte da nossa natureza, e se nos tiram isso, claro que isso vai nos levar a dar mais valor àquilo que nos tiraram quando a gente voltar a experimentar isso, não é? A experimentar essas coisas. Eu vou pegar nesse mote e vou pegar aqui na parte ou seja, 2020 foi um ano de muitas mudanças, muitas questões que nós tivemos que adaptar, privar das liberdades, até algumas, deste contacto físico. Como é que nós vamos fazer, e se Deus quiser, e as coisas correrem como se prevê, não é? Com a questão da vacina, o acalmar da pandemia, como é que, Roger, tu vês a mudança de chip? Ou seja, nós estamos em pandemia e agora vamos ter que voltar a viver, seja um novo normal, ou seja, numa readaptação daquilo que vai ser o 2021, não é? Porque nós, se Deus quiser, não vamos ter que viver com as máscaras até ou em confinamentos, ou etc. Como é que nós, Igreja, vamos fazer a mudança de chip novamente? Porque no espaço de 2, 3 anos vamos ter que mudar o chip 2 ou 3 vezes e voltarmos aqui a estar na vanguarda, digamos, não é? Há decisões que não se conseguem ser tomadas para longo prazo. Às vezes há decisões que a gente precisa de tomá-las num momento oportuno, não é? Se eu quiser prever o que é que vai acontecer daqui a 6 meses ou daqui a um ano, eu acho que é um pouco arriscado, porque daqui a 6 meses ou um ano pode estar fora daquilo que eu previa e vir a acontecer daqui a 6 meses ou um ano, não é? Claro que há direito de nós pensarmos e o que poderíamos fazer nessa altura, mas acho muito arriscado ganhar expectativa de que as coisas vão ser realizadas daqui a 6 meses, daqui a um ano, da forma como a gente quer.
como a gente sabe, eu vou dar aqui o exemplo do meu ministério. Eu tinha projetos para o ano 2020 que Claro. não, foram interrompidos, mas por um lado até ainda bem que foram interrompidos, porque acho que aquilo que correu em 2020 correu melhor do que o projeto que eu tinha para o ano 2020. Pronto, então o mais chato é a gente trabalhar para uma coisa e depois, quando chega ao momento, a coisa não acontece. Temos que reinventar um plano para segurar a coisa. Ou seja, o plano já não era este, obrigatoriamente vai ter que ser feito de outra maneira. Então, 2021 vai ser um ano que eu ainda pessoalmente conto com algumas incertezas. É perigoso planificar. Para mim, pessoalmente, é perigoso planificar o que vai acontecer no ano 2021 dentro do meu ministério. Eu acho que o meu ministério tem que andar um pouco conforme aquilo que vai decorrer, não é? Porque de um momento para o outro alguém decide, olha, agora vamos ficar todos fechados em casa, não é? Quer dizer, então aquilo que eu preparei, Não posso dizer o que eu penso em relação a isso, aquilo que eu preparei, em parte vai atrapalhar, vai ser atrapalhado por isso, não é? Então é preferível tomar se calhar as decisões no momento certo, não é? Prever sim que o ano 2021 é isso que a gente deve sempre prever, que vai ser sempre um ano melhor, mas também não cair em exageros evangélicos, que nós temos muito estes slogans tipo 2021 vai ser o ano profético do avivamento e tal. Não, eu não quero passar essa mensagem, porque às vezes essa mensagem pode desiludir muita gente, não é? Porque depois o 2021 pode não ser aquele avivamento, não é? Que a gente está à espera. Então é preferível, é assim, ok, vamos manter-nos como uma igreja firme naquilo que a gente acredita, nos nossos princípios, nos nossos valores, ou seja, não vamos fazer com que as circunstâncias, agora estou a falar dentro de um contexto de discipulado, que é uma responsabilidade que eu também tenho na igreja, vamos nos manter com os nossos hábitos espirituais firmes, que é manter-nos na leitura da palavra. Eu sei que esta pandemia fez com que as pessoas sejam mais assíduas na leitura, exatamente, também mais assíduas na oração, ou seja, que é o que a crise faz. A crise reativa de novo essa necessidade de voltar aos hábitos espirituais, aos hábitos da oração, os hábitos de leitura, os hábitos até mesmo da comunhão, mesmo que não seja presencial. E eu noto na igreja que as pessoas até presencialmente elas estão porque têm um sentimento diferente a estar aqui presencialmente que nunca tiveram antes. Elas estão a dar valor ao presencial mais do que nunca. Então, pronto, espero que eu tenha respondido. Sim, em parte. Eu aqui e compreendo perfeitamente, mas vou levantar aqui a questão de uma outra forma ao Paulo. Sim. Pensando eu e compreendendo o Roger, no sentido dele ser mais ponderado, mas eu mais gestor e mais tentar prolongar ou tentar fazer uma coisa a mais longo prazo, eu sinto a necessidade de tentar sonhar, mesmo que depois eu tenha que voltar ali os planos. Paulo, 2021, pensando que é um ano de, se Deus quiser, transformação, de que forma é que o chip deve ser mudado quando essa mudança vier? Ou seja, o amenizar da pandemia, as pessoas estarem mais, se Deus quiser, mais vezes juntas, e o voltar de uma normalidade adaptada, vá. Não é o novo normal, a adaptação da normalidade até as coisas evoluírem, porque se tudo correr como nós esperamos, daqui 1, 2 anos, etc., as coisas voltam a estar
em níveis semelhantes há 3 ou 4 anos atrás, até mesmo em termos económicos. A Igreja, qual é o papel e qual deve ser a mentalidade? Esta pandemia veio trazer muitas coisas, e geralmente quando vem situações difíceis é quase como a prova dos 9 daquilo que nós acreditamos na vida. Esta pandemia veio trazer até a provar a nós mesmos como é que é a nossa fé, como é que está a nossa fé. Porque a Bíblia fala que a fé tem que ser provada, não é? A prova da nossa fé. E quando eu olho para mim, como é que a minha fé foi provada nesta pandemia? Como é que eu fiquei espiritualmente? Será que foi muito abaixo? Será que a Igreja passou para o segundo plano? Será que me cheguei mais a perto de Deus, como o Roger estava a dizer, de ler mais, meditar mais? Ou será que eu entrei em pânico e ansiedade e agora estou aqui com níveis de ansiedade que eu vejo-me aflito para baixá-los? Como é que... Ou seja, a pandemia veio trazer à Igreja a prova de cada crente, ou seja, veio trazer a cada crente realmente a prova daquilo que realmente acreditam. Porque nós vemos muita gente que vivia de domingos, não é? Vinha à igreja porque tinha o hábito de fazer isso desde pequenino e continuou e acabou por fazer disso um ritual, e hoje vem à igreja por tradição. Mas quando vêm estas provas, aqui quando vem a prova da nossa fé, quando vêm estas situações e foi a pandemia, não é? Foi o Covid, qual é que foi a prova? Como é que está? Aí eu acho que é a prova dos 9 das pessoas perceberem como é que está a sua fé. Esta foi a primeira... algo muito importante que aconteceu na Igreja. Mas percebeu-se também que com a pandemia houve muita gente, nós pensávamos que a fé deles não era assim tão... mas que surpreenderam, ou seja, que realmente a fé deles é mais consistente e mais forte do que a fé de muita gente que a gente pensava que até tinham uma grande fezada. Ou uma grande fé, mas tinham fezada. Porque a prova faz isso mesmo, a prova distingue o trigo do joio, não é? Foi como a parábola de Jesus, quando o trigo nasce com o joio e perguntaram, vamos colher já isto tudo e vamos separar o trigo, vamos tirar o joio, e assim, não. Quando for a ceifa, um vai para um lado, outro vai para o outro, e a prova vai ser no final da ceifa. E estas situações provam exatamente isso. Como é que está a nossa fé? Como é que estão as nossas convicções? E na igreja acontece a mesma coisa. Nós vemos como as ovelhas, como pessoas, os pastores, mas depois as ovelhas, os pastores e as pessoas são a igreja, não é? São a igreja. E a igreja, como é que a igreja no todo, a ICMAV, por exemplo, não quero falar de outros, mas como é que a ICMAV, qual é a prova da fé da ICMAV? Como é que a ICMAV respondeu a esta pandemia? Porque isso depois também vamos perceber, é a partir daqui que nós vamos perceber como é que também isto vai catapultar para o futuro. Ou seja, como é que a ICMAV se vai posicionar no sentido de fazer face a estes novos desafios, a esta nova realidade. Como é que vamos aproveitar estas novas oportunidades que surgiram? Como é que nós vamos também fazer planos? Fazemos ou não fazemos? Nesta altura parece que estamos a navegar como os portugueses quando foram à descobertas. Mas nós somos peritos nisso, não é? Somos portugueses. Mas é tipo, estamos a navegar à descoberta, não é? Não sabemos onde é que vamos, isto vai dar a algum lado, vamos ao sabor do vento, mas isto é típico do português. Mas é importante perceber que é importante nós tentarmos antecipar as coisas, a igreja estar à frente da curva, como costuma dizer. E antecipar as coisas tem a ver com preparar-nos já para a forma de fazer a igreja que nós percebemos que está aí a vir. Até mesmo no meio das contingências, no meio das dificuldades, no meio da incerteza. Mas a igreja sempre viveu no meio das crises e no meio das incertezas e sempre fez o seu caminho, porque a igreja é de Deus, não é nossa, não é? Sim, sem dúvida. E eu acho que o futuro da igreja é promissor, porque a história
mostra-nos isso. Sempre que houve grandes dificuldades no mundo, a Igreja cresceu. Aconteceu também, o Roger estava a dizer isso, que na ICMAV houve pessoas que houve uma percentagem de pessoas que se converteram que nos três últimos anos não tinha havido, ou seja, a percentagem subiu. Ou seja, isto mostra que o futuro, apesar de incerto, não é? O futuro está aí, porque a Igreja, o adubo da Igreja são exatamente as dificuldades. E quanto maiores são as dificuldades, mais a Igreja cresce. A história mostra-nos isso. E não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Nós é que temos também nos ficar preparados exatamente para estes novos desafios que vêm aí, com este crescimento exponencial, porque o que nós temos visto, e é isto em todas as áreas, estavas a falar como gestor, mas aquilo que alguns especialistas dizem é que no meio das grandes crises, os picos também há uma crise que o pico vai muito para baixo, mas depois o pico de crescimento também é grande. E o que se tem visto desde as últimas crises até esta é que os picos de crescimento têm sido cada vez mais rápidos e maiores. Ou seja, as crises têm vindo, mas o pico de crescimento, em vez de demorar mais tempo, está a demorar menos tempo, cresce mais depressa, atinge mais depressa ao pico. E este é como um elástico. Quanto mais esticamos o elástico, mais depois ele tem potência para subir. E os especialistas têm-nos dito isto, que as últimas crises têm acontecido isto, e eu acho que esta não vai ser diferente. Apesar das dificuldades, apesar de haver muita gente a passar dificuldade, mas a oportunidade que aí vem é muito grande, quer economicamente, quer socialmente, quer eventual, e mesmo até para a Igreja. Eu acredito nisso, eu sou um otimista por natureza, que aquilo que está para vir vai ser muito, muito fixe. Nice. Em jeito final, Roger, uma palavra para 2021, uma palavra, e porquê? Bem, eu sou lento a processar, para lá. Uma palavra de esperança, que o mundo está longe de acabar. Na realidade, estamos numa era que é inevitável, é uma era de crescimento. E não é uma perspectiva humana, é uma perspectiva divina. Temos é que segurar naquilo que Deus nos promete. A esperança não pode morrer, porque a esperança é a nossa vida, é aquilo que a gente precisa. E há muita gente que já teve ao longo da sua vida e continua a ter ao longo da sua vida problemas maiores que a pandemia. É verdade. E elas precisam, todos aqui precisamos da esperança viva que está em Jesus, não é? E acho que é para continuarmos a ter Jesus no ano 2021. 2022, 2023. Sim, não é? E com todos os meios, claro, e ferramentas que estão ao alcance da Igreja. Fixe. E sermos abertos, não com o cérebro a cair da cabeça, mas sermos abertos para os desafios, como o Paulo João estava a dizer. Nós temos que estar abertos para tudo aquilo que nós tivermos ao alcance nas nossas mãos, porque é legítimo, é tudo legítimo. Não podemos criar aqui tabus nas coisas, nos meios, porque são úteis para o crescimento. Paulo, uma palavra para 2021? Uma palavra para 2021, olha, é uma palavra que também que eu gosto bastante, que é desafio. Para mim, 2021 e os que seguem vão ser anos de desafio, porque a Bíblia nos leva exatamente a isso. A palavra de Deus é uma palavra de desafio, que nos desafia a mudar, que nos desafia a crescer, que nos desafia a ser diferentes, que nos desafia a conhecer mais Jesus, que nos desafia constantemente. Sem desafio não há cristianismo.
Ou seja, não há discipulado, não há... O discipulado faz parte, o desafio faz parte do discipulado. Tu querer ser como Jesus. Deus desafia-nos a ser como Ele. Deus desafia-nos a estar com Ele. Deus desafia-nos a ir ao encontro dEle. E esta palavra eu acho que vai ser a palavra para esta nova, para 2021, porque Deus nos está a desafiar no meio do caos a olharmos para um vale de ossos secos e dizer assim, não, haja luz, haja um grande exército, vamos ver aquilo que ninguém vê, vamos fazer aquilo que ninguém faz, vamos ver aquilo que... Esse é o desafio, olhar para 2021 e ver um caos, mas ao mesmo tempo acreditar num grande jardim que já está plantado por Deus. Fantástico, pessoal. Olha, obrigado, Roger, obrigado, Paulo, pela vossa disponibilidade. Obrigado, Júnior. Em breve voltaremos à conversa, se Deus quiser. Vocês aí em casa, sigam-nos. Estamos juntos.